Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Amém. Vamos então ao nosso segundo dia de oração, de jejum, de santificação, né? Se consagrando ao Senhor para esta campanha, né? Orando para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo. Amém? Porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou na terra, para destruir as obras do mal. Então vamos à palavra de hoje, amados. Nossa palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, e essa palavra é uma palavra muito forte, né? Está lá no livro de Romanos 12, do versículo 17 ao 21. E vamos declarar Salmo 91 e vamos orar, né? Pedindo a Jesus Cristo que venha destruir todas as obras do diabo, pois é orando que ele pode, que ele vai quebrar todo o mal que se levantou contra a nossa vida. Amém? Então, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, né, a partir do versículo 17. Vamos louvar a Deus então, amados. Vamos orar então, amado? Levante sua mão direita. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecendo, Senhor, pela tua graça, porque deitamos e dormimos e acordamos, é porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos protegeu de todo o mal que se levanta contra as nossas vidas, Pai. Abençoa a casa, a família, os filhos, guarda a nossa entrada, a nossa saída, que o Senhor nos dê a paz, que excede todo o entendimento, mesmo em meio às guerras, em meio aos conflitos, mesmo em meio, Pai, a tantas coisas, Senhor, que nós nem sabemos
declarar, falar, mas o Teu Espírito Santo está intercedendo por nós, entendendo os nossos gemidos, o nosso choro, o nosso clamor, Pai, até mesmo as palavras que nós não declaramos, mas em nome de Jesus, toda angústia, todo medo, toda aflição, toda opressão, todo mal caia por terra, em o nome de Jesus. Ajuda, Pai, os Teus filhos e filhas a vencer toda guerra, toda luta, conflitos, sejam eles internos ou externos, Pai. Pois o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, toma as nossas guerras, nossas lutas, a nossa causa, Pai, em Tuas mãos e peleja em nosso favor. Quebra toda arma, toda artimanha do inimigo contra as nossas vidas, que os projetos, os planos, os decretos do mal não prospere, que fiquem envergonhados e confundidos tudo que se levanta contra nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus, palavra que é viva, que é poderosa e eficaz. Livro de Romanos 12. Vamos falar, que fala em sacrifícios vivos, fala de amor. Vamos lá no versículo 17, vamos ler do 17 ao 21, que diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, amados? Amém. Eu sei que esse é uma palavra, A gente não espera um dia de campanha, orando para destruir as obras do diabo. Essa é a palavra, essa é a campanha nossa, Orando para Deus destruir as obras do inimigo. Não só as feitiçarias, como as bruxarias, as pragas, as maldições. Nós sabemos que muitas vezes nós, seres humanos, damos lugar ao inimigo. Mas nós sabemos que a nossa luta não é também contra carne e sangue, mas muitas vezes os nossos irmãos, as pessoas que estão próximas a nós, nós vamos experimentar coisas desagradáveis, Experimentar o quê, cara? Experimentar muitas vezes que um colega nosso de trabalho não gosta de nós, Desejar o nosso mal, lançar uma praga, falar mal de nós, Desejar a nossa desgraça, a nossa queda. Às vezes é alguém da nossa família, às vezes é alguém da igreja. Nós passaremos por algumas coisas, às vezes, muito desagradáveis, Seremos criticados, mal falados. Podemos passar por todo tipo de luta. Mas a palavra de Deus, o que a palavra vem nos dizendo? Que não retribuam a ninguém mal por mal. Então, quando fizerem o mal a nós, independente de quem for, se é amigo, se é família na fé, se é colega de trabalho, se é vizinho, se é marido, esposa, que a gente não retribua o mal com o mal, Eu posso muitas vezes ser caluniada, eu vou lá e vou caluniar e vou xingar. Isso não vai resolver nada, E está na palavra que nós devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. E mais do que fazer o que é correto aos olhos de todos, fazer o que é correto perante Deus. Porque se nós somos cristãos, pequenos cristos,
nós devemos a nosso comportamento, as nossas decisões se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. Tem uma passagem que Jesus, ele fora preso, né? Aquela passagem em que Judas, não me lembro se é no livro de Lucas, Judas, ele fala para os guardas, para os fariseus, aquele a quem eu der um beijo no rosto é quem vocês têm que prender. Então Judas chega, dá um beijo em Jesus e eles vêm para prender Jesus, e Pedro imediatamente, né, levanta a espada e arranca a orelha de Malco. Mas Jesus pede que eles tenham calma, que Jesus não vai resistir, ele vai se entregar para ser preso e posteriormente morrer na cruz. Por quê? Porque Jesus, ele era um libertador, e toda a palavra que ele falava, aquela palavra da verdade, isso confrontava quem estava, né, fazendo o que era mal. Jesus, ele veio e ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim para fazer o que eu quero fazer. Então Jesus foi lá e restaurou a orelha de Malco e disse a Pedro que não era para brigar, que ele iria, que não precisava toda aquela confusão. Então Jesus, ele passou por muitas coisas difíceis, mas em nenhum momento nós vemos Jesus brigando, discutindo, ofendendo. Em nenhum momento nós vemos Jesus pagando mal com mal. Muito pelo contrário, nós vemos Jesus pregando a palavra para que pessoas ouçam a verdade e se arrependam de seus pecados. Porque essa era a missão, era o propósito dele, né? Ir para a cruz, morrer por nós, levar o preço do pecado, levar maldições, tudo sobre ele, para que nós fôssemos perdoados. Então, amados, que a gente não retribua, ninguém retribua o mal com o mal, que nós procuremos fazer o que é certo, né? Façamos o possível, a palavra diz que é para nós fazermos o possível para estarmos em paz com todos. O possível significa, né, que muitas vezes nós vamos querer a paz, mas outros não vão querer a paz, mas que nós venhamos a tomar posse dessa paz e, né, vigiarmos, cuidarmos, para que a gente não venha a ser tentado, porque muitas vezes estão perseguindo, estão caluniando, difamando, e nós não cuidamos do nosso coração, porque há ofensas, há palavras que muitas vezes entram pelos nossos ouvidos e descem para o coração, que nenhum de nós venha deixar descer para o coração, né? Criar alguma raiz de amargura, criar algum desejo de vingança, porque a palavra vem nos dizendo: faça o possível para viver em paz com todos. Então faça o possível para viver em paz, com o vizinho, com o irmão, com família, com igreja, com que seja quem for, né? O seu problema, a sua rixa, às vezes o problema não é a gente com a pessoa, mas a pessoa com a gente, e vice-versa, né? Mas que a gente possa fazer o possível para viver em paz com todos. E diz o versículo 19: nunca procurem vingar-se. Então, muitas vezes a gente tem um sentimento, né? A gente ora para que Deus venha pesar a mão, a gente ora para que Deus venha tratar com a pessoa, mas o sentimento de vingança, ele é também uma legalidade, porque a gente deve colocar nas mãos de Deus e deixar Deus agir, porque o mal que alguém me fez, isso, né, a pessoa é semeadura e colheita, como eu canso de dizer, cada um vai pagar por aquilo que fizer, isso Deus cuida disso. Então a palavra nos diz: nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Então, amados, a vingança é de Deus. Muitas vezes nós queremos, né, ver as pessoas em maus lençóis, desejando para elas que elas
se deem mal, mas isso não é o que um cristão deve desejar. Nós temos sim que manter o nosso coração puro, longe do sentimento de vingança, longe do sentimento de vitimização, porque tudo isso pode ser uma porta aberta, uma legalidade, né? Quando nós pegamos a ofensa para nós, o inimigo se aproveita disso, nos paralisa, nos acerta, nos atinge. Então, cuidar do coração, né? Cuidar das atitudes, cuidar das decisões, não retribuir o mal com o mal, fazer o que é correto diante de todos e fazer o possível para estar em paz com todos, né? Mesmo que não queiram paz com você, mesmo que te persigam, mesmo que te provoquem, mesmo que lance praga, mesmo que lance maldição, se mantém na posição, se mantém orando, se mantém no seu propósito, se focando na tua missão, focando naquilo que Deus te enviou para fazer, porque foi isso que Jesus fez. Ele passou por aflição, passou por angústia, né? Sofreu todo tipo de ataques espirituais do diabo, das pessoas, e Deus enviou ele para ele fazer o que ele tinha que fazer, pregar o evangelho, fazer discípulos e terminar naquela cruz. O inimigo influenciou pessoas? Influenciou, mas Jesus Cristo influenciou muito mais, com o seu posicionamento, com o seu amor. Porque não adianta nós dizermos eu sou de Deus, dizermos que Deus é amor, pregarmos o amor, mas nós agirmos diferente do que Cristo agiu. Então, diz o Senhor, minha é a vingança, deixa que eu me vingarei, deixa que eu retribuirei, diz o Senhor. Faça ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Dê o que ele estiver precisando, se ele precisar de oração para ser liberto, para ser curado, ofereça. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazendo isso, em algum momento a ficha vai cair. Eu fiz tanto mal para aquela pessoa, tanto mal, e ela permanece aqui me fazendo bem, me servindo, né? Não está me retribuindo mal com mal. A ficha vai cair, a pessoa vai se quebrantar, há de ter quebrantamento, arrependimento, mudança de atitude, mudança de comportamento, por causa da sua decisão de não se vingar, de não fazer o mal, de não desejar o mal, né? Essas brasas vivas vêm para que haja um verdadeiro quebrantamento na vida dessas pessoas que fazem o mal. Então a palavra nos diz, não se deixe vencer pelo mal. Não se deixe vencer pelo mal. Não se torne aquilo que te feriu, aquilo que te ofendeu, que te magoou, que te atingiu. Que nós não nos tornemos, né, pessoas amarguradas, pessoas que têm desejo de vingança no coração, pessoas que se vitimizam. Porque Deus tem um propósito com toda a guerra, com toda a luta. Às vezes é para nos dar autoridade, às vezes é para nos amadurecer. Muitas vezes é para nos dar mais autoridade, para nos levar para um outro nível espiritual. Deus tem os seus propósitos, né? E Jesus Cristo era um libertador. Então, todo libertador passa por muitas guerras, né? É uma guerra atrás da outra, porque Jesus, a ele foi dado a palavra, e cada palavra que ele declarava aos sacerdotes, ao povo, era uma bomba no inferno. Cada palavra da verdade que ele compartilhava era uma bomba. Estava, né? Me fugiu a palavra. Ele estava confrontando os religiosos, os sacerdotes, o povo, né? A se alinharem à palavra de Deus. Então, Jesus passou por guerras, né? Guerras que nós também passaremos. Mas que nós tenhamos bom ânimo, que nós venhamos a vencer o mal, né? Fazendo o bem. Não se deixe vencer pelo mal, não se deixe vencer pelo mal. Permaneça com o seu coração intacto, puro, buscando a Deus e desejando o bem, né? A palavra diz que nós temos que amar os nossos inimigos. É difícil amar os inimigos, mas é isso, porque Deus, ele é amor. Cristo pagou o preço por amor. Então, há amor envolvido em nossas vidas, em nossa salvação, em nosso caminho. Então, amarmos o inimigo
é o que nós devemos fazer. E amar o inimigo não quer dizer que você tenha que se abraçar com ele, quer dizer que apenas você deve manter a distância, porque tem pessoas que têm que manter a distância, mas orar por eles, orar para que se convertam dos seus maus caminhos, orar para que um dia eles encontrem com Jesus, assim como Paulo encontrou com Jesus, e Jesus disse para ele, Paulo, por que me persegues? E Paulo se converteu depois de ter um encontro com Jesus, porque se encontrar com Jesus é mudança. Ninguém se encontra com Jesus e permanece do mesmo jeito. Amém, amados? A palavra que eu tinha para compartilhar hoje era essa. Então façamos o bem sem olhar a quem, né? Não contribuímos o mal com o mal. Coloquemos tudo nas mãos de Deus. Não nos deixemos nos contaminar por sentimentos, né? Que podem nos paralisar na vida espiritual, que pode fazer com que nós venhamos a fazer o que Deus não se agrada. Amém? Porque a vingança é de Deus. Deus, ele retribuirá. Vamos orar e vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Vamos orar, amado? Baixe sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra santa, poderosa, viva e eficaz. Que nós possamos, Pai, hoje, neste dia, Senhor, meditarmos nessa palavra, Pai. Que nós possamos, meu Deus, compreender que a luta não é contra carne e sangue, compreender que nossos inimigos são os demônios, são o Satanás, Pai, que coloca muitas vezes na mente do ser humano, na mente das pessoas, Pai, que devem nos invejar, que devem nos perseguir, fazer o mal contra as nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, Senhor, se às vezes nós enveredamos para caminhos que não são os caminhos que o Senhor quer. Que nós possamos, Pai, ter o nosso coração, a nossa mente guardados em Cristo Jesus, que nós possamos olhar para o Cristo, que é nosso modelo, que é nosso guia. Espírito Santo de Deus, se tem alguém com o coração amargurado, com o coração triste, Pai, porque está sendo perseguido, porque está sendo caluniado, difamado, que o Senhor possa, meu Deus, tomar essa vida em Tuas mãos, Pai. Que ele não venha, Senhor, ficar travado, paralisado na vida. Vai lançando por terra, Pai. Vai quebrando toda a obra do diabo contra esta vida. Pai, nós invocamos o Teu santo e poderoso nome e pedimos agora que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor venha, Pai, nos dar armaduras novas, nos revestir com toda a armadura de Deus, para que nós possamos, Pai, pelejar esta guerra, pelejarmos e estarmos na Tua presença, fazendo tudo quanto está escrito na Tua palavra, Pai, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Nós pedimos, Pai, a destruição total das obras do diabo. Nós pedimos a queda de toda a opressão maligna. Pedimos a derrota, a destruição de toda a manipulação demoníaca contra as nossas vidas. Toda a magia negra, branca, vermelha, todo o mal feito nas matas virgens, nas cachoeiras, nos oceanos, todo o mal feito, Pai, para
que haja derrota, para que haja fracasso. Repreende, meu Deus, todo o mal em nome de Jesus e destrói essa obra maligna que foi feita contra esta vida. Todo o espírito de perseguição seja expulso agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito da bruxaria, tudo aquilo que se movimenta contra as nossas vidas nas madrugadas, todo o mal que foi feito, que se levantou, declarando o nosso nome, declarando, Pai, o mal contra a nossa vida. Está repreendido todo o mal feito com foto, está repreendido toda transferência espiritual, em nome de Jesus. Repreende, Pai, todo o espírito de inveja contra as nossas vidas, todos aqueles que observam, que cuidam, que olham o nosso crescimento, o nosso avanço, nossa prosperidade, Pai, querendo desviar as nossas bênçãos, querendo tirar o que é nosso. Em nome de Jesus, todo espírito de loucura sai. Nós repreendemos e marretamos esse mal agora. Todo espírito de morte sai em nome de Jesus. Nós te expulsamos, mal. Sai o mal que está no cabelo, sai o mal que está nas pernas, no corpo, setas malignas que foram lançadas, palavras negativas, maldições, pragas, olho gordo, inveja. Em nome de Jesus, todo o mal desejado, que essa pessoa ficasse doente, que essa pessoa tivesse câncer, em nome de Jesus, está repreendida essas palavras, está repreendida essa obra do diabo que se levantou contra esta vida. Seja curado, seja liberto, receba a cura das perturbações da mente, receba a cura das perturbações do sono, receba a cura. Nós oramos e repreendemos todo demônio, íncubos e súcubos que agem, Pai, na vida sexual desta pessoa, trazendo pensamentos terríveis, pensamentos de maldade, pensamentos que alteram os desejos, a vontade sexual dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, todo mal que traz doenças sexuais através dos demônios, em nome de Jesus Cristo, seja expulso esse mal. Todo problema na mente, Pai, pessoas que estão com pensamentos perversos, pessoas que estão perturbadas, o inimigo está atacando a mente, os desejos, os sonhos dela. Em nome de Jesus, Pai, todo mal venha cair por terra. Nós repreendemos todo mal, todo demônio da luxúria, todo demônio da prostituição, tá amarrado, tá manietado agora, e sai agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa rua, sai dessa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós invocamos o teu santo nome. Invocamos o teu santo nome, te pedimos a cura, te pedimos e oramos por libertação desta vida. Liberta, Pai, das obras do diabo, levanta muros de fogo ao redor dela, envia um anjo com espada de fogo para cortar os laços, de fazer os embaraços, dar livramento, em nome de Jesus. Todo mal invocado, todo mal lançado, toda praga, toda maldição, em nome de Jesus, todo feitiço, seja destruído agora, toda falência, toda derrota, toda doença, já foi vencido por Jesus Cristo lá na cruz. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, se fez maldito, levou com ele os nossos pecados e as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa todos os pecados, todos os males, tudo aquilo que não provém de Deus, está repreendido, amarrado, e nós expulsamos agora. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus e lembra que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.